Oi pessoal, voltamos com os vídeos sobre o livro do Gênesis. Nós vamos refletir um pouco hoje sobre Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 19. Nós estamos vendo os vídeos de textos menores, porque senão dá um vídeo muito grande. Porque os textos do Gênesis 1 a 11 são textos muito densos. Então a gente precisa ir devagar. Em outros livros, nós podemos ir mais rápido, ver os temas centrais de cada livro. Mas o Gênesis 1 a 11 são textos muito interessantes, muito difíceis de interpretar. Hoje nós vamos ver então Gênesis 3, versículo 8 a 19. É a questão da serpente ainda. A serpente como a origem dos males. A serpente como aquela que foi a causa da tentação da mulher e do homem. Então Deus passeava pelo jardim. Jardim aqui é o Éden, é a terra de Israel. Quer dizer que Deus tinha intimidade com o pessoal de Israel. O povo de Israel tinha uma certa liberdade com Deus. É um modo de falar que ele passeava pelo jardim e conversava com o homem e a mulher. O Espírito de Deus é chamado em hebraico Ruá. Ruá é como se fosse o vento soprando a folha seca. Então dá aquele barulho Ruá, né? É o Espírito de Deus. A amizade com Deus existia em Israel. Mas depois que o homem pecou, ele passou a ter medo de Deus, receio de Deus. Com a transgressão e muda o relacionamento com Deus. O homem então se esconde. A face de Deus causa medo, causa vergonha para o homem. A face aqui é a presença do outro, né? Quando eu estou na presença de alguém, eu sinto uma mudança no ambiente. Quando eu estou sozinho, eu me porto de um jeito. Quando eu estou com alguém, eu me porto de outro jeito, né? A face do outro que parece que me vê ou que me vigia, né? Então, o homem estava sentindo isso em relação a Deus. Depois da transgressão, ele se fugiu da face, da presença de Deus. E Deus procura o homem. Onde estás? Onde estás? Onde está você? Mas o homem se esconde. Por quê? Porque ele está nu. Ele está nu por quê? Porque transgrediu a lei de Deus. Ele sente vergonha. Enquanto antes ele estava nu e não tinha vergonha, porque ele cumpria a lei e tinha boa intimidade com Deus. Para o judeu, ter intimidade com Deus é cumprir a lei de Moisés, os mandamentos. Agora ele se sente envergonhado da sua nudez. Quer dizer, transgrediu, ele percebeu a sua transgressão. O homem se esconde. É justamente a percepção da sua limitação humana, da distância enorme que existe entre ele e Deus. Ele, criatura, e Deus. Aí Deus pergunta: como você sabe que está nu? Por acaso já comeu o fruto proibido? Então Deus quer ajudar o casal humano, quer ajudar a humanidade a admitir a sua culpa. Quando eu admito a minha culpa, já é o começo da cura. Enquanto eu não admito, eu estou doente. Eu sofro. Quando eu começo a admitir a minha culpa, eu começo a sentir a cura, o perdão de Deus. O homem culpa a mulher. A mulher culpa a serpente. Quando o homem culpa a mulher, indiretamente ela está culpando Deus. Porque a mulher foi criação de Deus. Quando a mulher culpa a serpente, ela está culpando Deus também indiretamente, porque Deus é o criador da serpente. A serpente não é deusa para os judeus, é para os pagãos, para os judeus não. Então Deus é acusado de qualquer maneira, né? A serpente não é interrogada, porque é o homem que tem que ser responsabilizado pelos seus atos, e não outra pessoa, outro alguém, outro Deus, um Deus pagão, um Deus falso. É o homem que tem que se responsabilizar pela sua ação. Assim que o homem aceita observar a lei, nasce nesse mesmo momento
o desejo de transgredir a lei. É uma coisa que é proibida, que a lei tem proibições, a lei em si é uma proibição. Assim que eu escuto a proibição, já sinto o desejo de transgredir essa proibição, de passar adiante dessa proibição. Então o homem fica com a consciência pesada, então ele sente a sua nudez. O homem transgride o mandamento porque ele não confia em Deus, ele não percebe o cuidado de Deus com ele. Ele transgride a lei por isso, né? Deus arrumou tudo isso para que o homem conseguisse o conhecimento e perceber sua tarefa no mundo. Mas a serpente é a origem dos males, que é justamente a religião dos reis que fazia acontecer o mal, que desintegrava a família, que afastava o povo de Deus. É justamente a serpente, a deusa da fecundidade e da vida dos povos cananeus, que atraía muito a atenção por suas grandes e falsas promessas, atraía a atenção dos filhos de Deus, do projeto de Deus de Israel. Então, a visão negativa da serpente vem da epopeia de Gilgamesh. Vai lá no Google e procure Epopeia de Gilgamesh. Lá, exatamente, a serpente rouba do Gilgamesh a planta da vida. Então, o texto bíblico não é tão original como a gente imagina, né? Muitas vezes ele é uma cópia mudada, transformada das epopeias e dos mitos da Babilônia. Tanto o Enuma Elish quanto a epopeia de Gilgamesh. Então, a serpente era esse símbolo negativo usado no culto da fertilidade e também na questão da prostituição sagrada, que nós já falamos, né? É ter intimidade com Deus, é se prostituir no templo. Então tinha as prostitutas e os prostitutos sagrados que davam a ideia para as pessoas que frequentavam o templo e que mantinham relações com eles ou com elas, da intimidade com Deus. Israel renunciou, proibiu a prostituição sagrada. Já no capítulo 3 do Gênesis, versículo 14 a 19, a serpente simboliza a religião cananeia que estava sempre pronta para dar o bote no israelita. A serpente dá o bote, a religião cananeia dá o bote para poder atrair a atenção do povo judeu. Esse é que é o sentido da maldição da serpente. A serpente destrói a bênção do paraíso. Antes da serpente, antes da deusa pagã, dizer que era da fertilidade da vida, sendo que só Javé é o Deus da fertilidade da vida, antes da serpente, tudo era tranquilo no paraíso, o homem passeava com Deus, tinha amizade com Deus. A serpente destrói essa bênção e traz a desarmonia entre o homem e Deus. A mulher, diz o texto, vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai ficar inimiga da serpente. A serpente vai ficar inimiga da mulher. Vai picar o seu calcanhar. Por quê? Porque a serpente fez o homem e a mulher perderem a bênção original de Javé. A serpente quis ser o mais astuto dos animais, mas agora o castigo dela é rastejar, é comer poeira, quer dizer, ela vai ser humilhada, porque ela quis fazer o homem desistir do Deus verdadeiro, sendo ela a deusa falsa. Então, o castigo dela é comer poeira do chão, rastejar e ter a sua cabeça pisada, esmagada pela mulher. Então, observar a lei de Deus vai ser mais forte do que a atração dessa religião pagã, da religião cananeia. Observar a lei de Deus vai ser mais forte. A serpente vai ter a cabeça esmagada, né? A repulsa do ser humano pela serpente, o medo que o homem tem da serpente,
é um medo, parece que de dentro de todo ser humano. Então o que o homem faz? Ele vai andar ereto, em pé. Ele não vai rastejar como a serpente, porque a hora que ele precisar de matar a serpente, ele vai matar. A serpente, por sua vez, vai se rastejar e vai correr o perigo de ser morta pelo homem. Quer dizer, vencer a religião cananeia. Com a fé no Deus verdadeiro, o homem vence a fé no Deus pagão. A mulher, uma vez expulsa do paraíso, vai agora sofrer as dores do parto. E o homem expulso do paraíso vai ter que trabalhar, vai ter que viver do suor do próprio rosto, tirar o seu sustento do próprio rosto e depois morrer, vai virar pó. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. O homem foi feito do barro, do pó da terra e vai voltar ao pó da terra. Na verdade, esse não é o ideal que Deus quis para o ser humano. Não é o ideal. Isso tudo, essa situação toda é fruto do pecado do homem e da mulher. Mas o homem precisa se responsabilizar pela realização do paraíso. Ele tem que voltar ao paraíso, reconstruir o paraíso. Aqui tudo, o contexto é que ele foi, o contexto histórico é que ele foi expulso da sua terra, que era o paraíso para ele, Israel, foi para a Babilônia, sofreu lá, trabalhou, mas na verdade ele tem que voltar para o paraíso, para a sua terra. Quem vai fazer isso? Jesus. Jesus que vai trazer o homem e a mulher de volta para a presença de Deus, que é justamente o paraíso. Esse é mais ou menos o texto, essa é mais ou menos a reflexão sobre o texto que nós propusemos hoje. Não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever se não for inscrito, ver os nossos vídeos, dar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhar com seus amigos e parentes. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.